Grava. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, por isso que estou falando dessa forma. Nós vamos aqui terminar o conteúdo que a gente deixou de fazer, concluir na última aula, porque eu passei mal. Nós estávamos terminando compensação. Na hora que eu comecei a falar nada com nada, que eu não estava raciocinando mais, nós estávamos terminando o assunto da compensação, que é uma das formas de pagamento indireto. E a gente parou justamente naquele tópico que fala que a compensação, ela não pode prejudicar o direito de terceiros. Foi nesse ponto que nós paramos, que é lá no finalzinho do material que eu enviei para vocês. E o que o artigo, né, 380 quis dizer com isso? Ou seja, que a compensação não pode prejudicar direitos de terceiros. Nós vimos, quando a gente começou a estudar a compensação, que a compensação ela pode ser legal ou convencional. Ela vai ser convencional quando ela derivar de um acordo de vontade das partes. Ela vai ser legal quando a lei impuser isso. Ou seja, não vai ser a vontade das partes que vai determinar isso, mas sim a lei que vai impor. E quais são os requisitos para que ocorra a compensação legal? Que as dívidas estejam vencidas, que elas sejam líquidas e certas e que o objeto daquela prestação seja fungível. E nós utilizamos vários exemplos disso na aula nossa anterior. Quando acontecem esses requisitos, a compensação, ela não decorre mais da vontade das partes, e sim da força da lei. Mas, se essa compensação for prejudicar direitos de terceiros, ela não vai poder acontecer, não vai poder ocorrer, mesmo que seja compensação legal. Então, eu vou colocar isso em exemplos e vou usar vocês, como eu sempre uso nas aulas presenciais, nos meus exemplos. Então, vamos pensar que o Vitor deve 10 mil reais para a Rafaela. E essa dívida já está vencida. E que a Rafaela deve 10 mil reais para o Vitor. Essa dívida também já está vencida. Nós estamos diante de uma dívida que tem um valor líquido, certo? É vencida, e o objeto dessa prestação, dinheiro, é fungível. Então, nós estamos diante de uma possibilidade de compensação legal. Isso aqui a Rafaela não faz nada, não ajuiza nenhuma ação contra o Vitor, mas o Vitor ajuiza uma ação contra a Rafaela e consegue fazer a penhora de um valor da Rafaela. Faz lá a pesquisa Sesbajude, consegue um bloqueio judicial e bloqueia o dinheiro da Rafaela. Quando a Rafaela for se defender, ela vai poder alegar o quê? Compensação. Por quê? Porque o Vitor também deve para ela. E nós estamos diante de um caso de compensação legal. Ela pode alegar essa compensação. Mas vamos supor que antes da Rafaela se defender, a Giovana, que também era credora do Vitor, ou seja, o Vitor também devia para a Giovana, ajuiza uma ação contra o Vitor e essa ação está em andamento. A Giovana fez várias pesquisas de bens e não conseguiu localizar nenhum bem do Vitor. E a Giovana fica sabendo que o Vitor tem essa ação contra a Rafaela. A Giovana faz uma busca lá no site do TJ e vê que o Vitor conseguiu bloquear um valor da Rafaela. O que a Giovana faz? Pede a penhora daquele crédito que o Vitor tem contra a Rafaela naquela ação. O juiz defere. Nesse caso, a Giovana vai ser o terceiro. E aí a Giovana conseguiu bloquear aquela penhora que o Vitor tinha feito da Rafaela. Aí a Giovana vai conseguir ter êxito em receber o crédito dela. Nesse caso, a Rafaela perde o direito de alegar a compensação que ela tinha contra o Vitor. Por quê? Porque essa compensação prejudicaria um direito de terceiro, que é a Giovana no nosso exemplo. Percebam? Aquela compensação que a Rafaela inicialmente poderia alegar contra o Vitor, ela perde esse direito, ela perde essa oportunidade. Por quê? Porque se ela alegar a compensação agora, ela vai prejudicar o direito de um terceiro, que no nosso exemplo é a Giovana. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, na aula de hoje à noite, né? Porque eu estou gravando esse vídeo agora na quarta-feira de manhã, na aula de hoje à noite, a gente esclarece as dúvidas, ou eu também estou disponível no grupo de WhatsApp para esclarecer.
A próxima forma de pagamento indireto que a gente tem ali no nosso material é a confusão. Como o próprio nome diz, é uma confusão mesmo, tá? Exatamente isso, uma confusão. Quando vai ocorrer a confusão? Quando ocorrer literalmente a confusão entre as pessoas do credor e do devedor. Nós sabemos que quando a gente firma uma relação obrigacional, nós temos sempre a pessoa do credor e do devedor. E aí, a confusão acontece quando essas pessoas do credor e devedor se fundem numa só. Vamos dar exemplos que também fica mais fácil de entender. Então, pensa que a empresa X é credora da empresa Y, tá? A empresa X é credora da empresa Y. E aí, essa dívida já venceu, ou seja, a empresa X poderia tomar as medidas judiciais cabíveis para receber o crédito que ela tem com a empresa Y. Só que aí, chega num determinado momento que a empresa X adquire a empresa Y, faz uma fusão, uma incorporação, uma compra da empresa Y. Percebam, no momento em que a empresa X se fundir com a empresa Y, elas vão ser uma só pessoa jurídica. E aí, a empresa X vai poder ser credora dela mesma? Não. Então, assim, a confusão é isso. Houve a fusão. As pessoas credores e credor, a pessoa do credor e do devedor se misturam, se fundem. Por isso que o próprio nome diz é confusão. Então, se confundem a pessoa do credor com a pessoa do devedor. Em razão disso, aquela relação obrigacional, aquela relação de crédito e débito, se extingue. Se extingue de uma forma indireta, mas se extingue. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que um pai ou uma mãe empresta um dinheiro para o seu filho. Vamos colocar, o pai empresta o dinheiro para o filho. E o filho assina uma nota promissória, reconhecendo aquela dívida, enfim. Aquele pai se torna o quê? Credor do filho, tá? Vamos supor que esse pai falece. Ele não tem nenhum outro herdeiro. O único herdeiro dele é o filho. O que vai acontecer? Aquele filho que era devedor vai entrar ali em todo o patrimônio do pai credor. Vai haver uma fusão entre essas duas pessoas, de certa forma, dos direitos, né? Dos direitos e deveres que existiam daquele pai. Então, quando o filho, por meio do falecimento do pai, assumir todo o patrimônio que o pai tinha, vai haver a confusão. Por quê? Esse filho vai ter que pagar para ele mesmo? Não, porque ele tinha uma dívida com o pai, só que o pai faleceu. Todo o patrimônio do pai foi transferido para o filho. Quando eu digo todo o patrimônio, quero dizer também os créditos que o pai tinha que receber dos seus devedores. E aí, esse crédito que ele tinha com o filho vai se tornar agora o credor. Ele vai ser credor dele mesmo? Não. Então, a gente pode dizer que essa obrigação se extinguiu pela confusão. Por quê? Porque as pessoas do credor e devedor se fundiram em uma só pessoa. Tanto no exemplo da empresa, como nesse exemplo do filho em relação ao pai, não dá para a gente falar mais que existe uma relação de crédito e débito. Por quê? Porque houve a fusão das pessoas do credor e devedor, de certa forma. Tá? No caso aqui do falecimento do pai, não é que o filho se fundiu com o pai, né, gente? É que, na realidade, o patrimônio desse filho se fundiu com o patrimônio do pai. E os créditos que o pai tinha fazia parte do patrimônio dele. Se o filho, na qualidade de único herdeiro, passou a titularizar todo o patrimônio do pai, ele passou a ser o quê? Credor dele mesmo? Não tem jeito, né? Então houve a confusão e essa obrigação é considerada extinta, ainda que de forma indireta, certo? Explicado o que é a confusão, é importante a gente dizer que a confusão ela pode ser total, como nesses dois exemplos que eu dei para vocês, como ela também pode ser parcial. Porque nos exemplos que eu dei para vocês, no caso da fusão da empresa X com a empresa Y, houve uma fusão total ali, todas as obrigações e direitos de uma fundiu-se com os da outra. No caso do exemplo que eu também dei do pai com o filho era devedor do pai,
ele era o único herdeiro e esse pai era o único credor. No momento em que ele assumiu todo o patrimônio do pai, ele não pode ser credor dele mesmo e nem devedor dele mesmo, né? Então, houve ali também uma confusão total. Mas a confusão ainda pode ser parcial. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que fica mais fácil de entender. Vamos supor que esse filho, vamos dar um nome para ele aqui, o João, ele era filho do Antônio, né? E o Antônio era credor do João. Só que o Antônio não era credor sozinho. Vamos supor que o Antônio e o irmão do Antônio, o Josias, eles juntos emprestaram uma quantia do João. Então, o João é devedor do Antônio, que é seu pai, e do Josias, que é o seu tio. E o Antônio falece. Falece deixando o João como seu único herdeiro. Tá? O que vai acontecer? O João vai assumir todo o patrimônio do Antônio. E aí passa a ter direito sobre tudo que o Antônio teria. Então, o crédito que o Antônio tinha com o João passa para o João também, né? E ele não vai, como eu já disse, ser credor dele mesmo, não. Só que acontece que o Antônio não era o único credor do João nessa obrigação. Nós tínhamos também o Josias. Então, vai haver uma confusão parcial, ou seja, a parte que competia o João pagar ao Antônio, que era seu pai, vai ser extinta. Vai ser extinta pela confusão parcial. Mas a parte que competia o João pagar para o Josias, que é o seu tio, não vai ser extinta. Então, vamos colocar isso em valores para ficar mais fácil. Vamos supor que o João devia 30 mil reais para o Antônio e para o Josias. 15 mil para o Antônio, 15 mil para o Josias. Com o falecimento do Antônio, sendo o João o único herdeiro do Antônio, vai haver uma confusão parcial. O Antônio, o João não vai precisar pagar os 15 mil do Antônio, por uma razão óbvia, ele não vai pagar 15 mil para ele mesmo, já que ele assumiu todo o patrimônio do pai, mas ele vai continuar devedor de 15 mil reais para o Josias, que é o seu tio. Então, ele vai deixar de ser devedor de 30 mil, vai ser devedor apenas de 15 mil para o Josias, que não foi atingido pela confusão. Houve apenas uma confusão parcial. A confusão ficou adstrita ao Antônio, que era o pai do João, certo? Essa é a confusão parcial. Então, a gente precisa ter em mente que a confusão, ela pode ser total, que acontece na maioria das vezes, mas ela pode também ser parcial, tá? Da mesma forma, gente, acontece se houver solidariedade. Quando acontece essa situação de confusão, nós estamos diante de uma situação de solidariedade, vai extinguir apenas, se for uma confusão parcial, vai extinguir apenas aquele que foi atingido pela confusão, certo? Não vai atingir os demais. Isso está lá no artigo 383 do Código Civil. Então, se não atingir a todos, a dívida vai continuar existindo em relação a esses outros credores ou credores solidários. Mas, em relação àqueles contra quais se operou a confusão, não vai existir mais uma relação de débito e crédito. Então, vamos colocar no nosso exemplo que a gente estava trabalhando antes. A gente colocou, a gente deu o exemplo que o Antônio e o Josias eram credores do João, tá? Na quantia de 30 mil reais. Foi esse o exemplo que a gente colocou. Mas era uma obrigação divisível, não era solidária, tá? Vamos pensar dessa forma. Era uma obrigação divisível, dinheiro, e não era solidária. Então, no momento em que o Antônio, pai de João, faleceu, o João, que era o devedor, confundiu-se com a pessoa do Antônio, seu credor, certo? Então, aí vamos pensar. Extinguiu a dívida parcialmente pela confusão, ou seja, os 15 mil que o João devia para o Antônio extinguiu-se pela confusão, mas ele continua devedor de 15 mil para o Josias. Foi esse o exemplo que a gente trabalhou anteriormente. Mas vamos pensar que aqui agora, Antônio e Josias eram credores solidários de João, tá? Eles eram credores solidários de João. O que eu quero dizer com isso? Tanto Antônio quanto Josias podiam, a qualquer momento, exigir do João a totalidade da dívida, os 30 mil reais.
Eles tinham essa faculdade. Por quê? Porque tem solidariedade ativa, e na solidariedade ativa, qualquer um dos credores pode exigir a totalidade da dívida, se assim quiser. A totalidade do crédito que tem para receber, se assim quiser. Mas vamos pensar que antes de qualquer um deles exigir a totalidade, o Antônio falece. E aí vai haver o quê? Uma confusão parcial, porque o João era o único herdeiro de Antônio. E todo o patrimônio que Antônio tinha vai ficar disponível para quem? Para o João. Nesse caso, a solidariedade vai se extinguir parcialmente. Tá? Por quê? Porque o João vai assumir o patrimônio do Antônio, ele não vai poder ser credor dele mesmo. Vai extinguir o crédito e vai extinguir a solidariedade. Logo, o Josias não vai poder exigir do João mais a totalidade da dívida, mas sim unicamente os 15 mil reais que competia a ele, certo? Então, é isso que fala a respeito da solidariedade. E aí nós temos lá no artigo 384 a cessação da confusão. Quando que cessa a confusão? Gente, se por algum motivo, vamos supor, se por algum motivo for anulada a operação, deu início à confusão, ou for cancelada, revogada, a obrigação originária se restabelece. Vamos colocar aqui em exemplos também. Na fusão da empresa X, no exemplo que a gente deu das empresas, a empresa X se fundiu, incorporou, comprou a empresa Y. Vamos pensar que essa fusão, essa incorporação seja anulada, seja judicialmente anulada. Se ela for anulada, eu volto a ter a empresa X e a empresa Y. E por voltar a ter as duas empresas separadamente, aquele crédito, a relação de crédito e débito que eles tinham inicialmente, se restabelece com todos os seus acessórios. Ou seja, se elas tinham garantia, se ela tinha multa, se ela tinha juros pactuados, tudo isso se restabelece, certo? Por quê? Porque aquela fusão, aquela incorporação que deu início à confusão foi anulada, foi cancelada, foi revogada, tá? Da mesma forma, vamos supor que o Antônio ele tem uma morte presumida, declarada. Quer seja porque ele foi feito prisioneiro de guerra, ou ele estava num acidente de avião em que não tiveram sobreviventes, e as buscas foram encerradas, e aí ele depois aparece vivo. Quando ele aparece vivo, a gente vai ter ali que ele vai restabelecer todos os direitos dele. Então tá lá no processo de declaração de morte e tal, e ele aparece vivo. Aquela confusão que anteriormente tinha se operado vai se extinguir, porque o Antônio apareceu e ele está vivo. Então não tem mais por que eu falar em confusão. Existe de novo a figura do credor com a figura do devedor, e aí aquela obrigação originária se restabelece também com todos os seus acessórios. Tinha garantia? A garantia volta a valer. Tinha multa pactuada? A multa volta a valer. Tudo volta a valer como foi originariamente pactuado, tá certo? E aí nós vamos falar da nossa última modalidade de pagamento indireto, que é a remissão das dívidas. Essa remissão aqui, gente, com dois S's, tá? Por que que eu estou batendo nessa tecla? Porque existe, vocês vão estudar mais para frente, uma remissão que é com C cedilha, mas não vou falar agora para não fazer confusão, tá? Vamos falar da remissão com dois S, que é perdão. Lembra? Eu sempre brinco nas aulas, remissão, igual a gente fala, a gente ouve falar, remissão dos pecados, é a mesma coisa, só que aqui é remissão da dívida. Tá? Então, a remissão, ela é o ato do credor perdoar a dívida do devedor. O devedor não pagou? Não, não pagou, mas o credor perdoa o ato da dívida. Aliás, perdoa a dívida do devedor. Só que o que é o interessante da gente pensar na remissão? O interessante da remissão é que ela tem que ser bilateral. O que eu quero dizer com isso? O credor tem que querer perdoar, mas o devedor precisa aceitar esse perdão. Então, não basta que o credor fale assim, eu perdoo a dívida.
Não, o devedor tem que aceitar esse perdão, para que esse negócio jurídico aí, essa modalidade de extinção da obrigação se dê da forma correta. Então, é ato jurídico bilateral, precisa da vontade do credor de perdoar e da aceitação do devedor quanto a esse perdão. Você pode falar, Francine, mas quem vai ser o doido de não aceitar o perdão? Depende, gente. Às vezes a pessoa tem uma compensação para alegar, às vezes a pessoa tem uma prescrição para alegar, entendeu? Enfim, ela pode ter N motivos para querer dar andamento naquele processo e não aceitar o perdão, não aceitar o perdão da dívida, dar andamento naquela situação e não aceitar o perdão da dívida. A remissão, ela pode ser expressa, como ela pode ser tácita. Expressa quando o credor expressamente declara que aceita aquela perdão, quando o credor declara que perdoa aquela dívida e quando o devedor declara que aceita aquele perdão. Isso é expresso, ou seja, é incontroverso, não cabe dúvida a respeito disso. Mas também pode ser tácito, certo? Pode ser tácito, quando pelo comportamento das partes ali, do credor e do devedor, pode subentender, pode gerar a presunção ali de que houve o perdão daquela dívida. E aí, gente, vai ser o caso concreto que vai dizer se o comportamento das partes ocasionaria ali uma presunção de perdão, concessão do perdão, da remissão e de aceitação dessa remissão. Vai ser muito a peculiaridade do caso concreto que vai dizer para a gente se houve ou não a configuração da remissão. Por exemplo, só a título de exemplo, tem muitos doutrinadores que falam assim: o credor tem um título de crédito em mãos que prova ali a existência da dívida do devedor. Há uma nota promissória, um cheque. E aí tem doutrinadores que falam: se o credor devolve esse título de crédito do devedor, há uma emissão tácita, certo? E aí já existem doutrinadores que falam, não, há presunção de pagamento, porque tem artigo no Código Civil que fala do pagamento direto, que nós já estudamos, que fala que a devolução do título de crédito gera a presunção de pagamento. Vai ser o caso concreto, vai ser a peculiaridade do caso concreto, as provas que eles conseguirem produzir, enfim, conversas que tiveram, e-mails que trocaram, tudo isso que vai nos dar a dica se houve realmente remissão ou pagamento. Tá? O que importa dizer, o que importa deixar claro aqui é que tem a possibilidade dessa remissão ser tácita. Então, na remissão tácita, o credor não declara o seu perdão expressamente, nem o devedor também aceita esse perdão expressamente. Tudo é presumido a partir do comportamento deles, certo? E aí, para a gente finalizar a remissão, a gente vai falar de que a devolução do objeto empenhado, a restituição do objeto empenhado, não importa extinção da obrigação, mas sim a extinção desse objeto que servia de garantia. Então, pensa assim, o que é empenhado, gente? Empenhado é um objeto que foi dado em penhor. Penhor é um direito real de garantia que vocês vão estudar lá na frente, no sexto semestre do curso de vocês. Então, a ideia é essa, ó. Vou pegar exemplos de vocês aqui, vou colocar vocês como exemplo também. Então, vamos pensar que o Rafael, que sempre gosta de me cornetar nas aulas, né, de brincar, fazer piadinha comigo nas aulas. Então, vamos pensar, o Rafael é devedor da Sumara, a nossa aluna mais quietinha da turma. O Rafael é devedor da Sumara. E o Rafael dá em garantia um bem móvel, uma joia de família que ele tem, tá? Então, a gente pode dizer que ele deu essa joia em garantia, em penhor, tá? Então, esse objeto está empenhado. Então, se o Rafael não pagar a Sumara pode pedir a execução
e pedir ali o direito a vender esse bem que foi dado em garantia para ficar com o valor arrecadado para quitar a dívida que o Rafael tem com ela. Então, a gente pode dizer que esse bem está em garantia, está empenhado. O que o Código Civil estabelece? Num dado momento, a Sumara falar, ó, Rafael, tó essa joia de família para você, não quero mais ficar com essa joia em garantia, não, e pronto. Isso daí não vai implicar uma quitação da dívida, um cumprimento da obrigação. Não. Vai simplesmente implicar que a Sumara abriu mão da garantia que ela tinha. Ela abriu mão daquele objeto empenhado. Mas a dívida continua existindo. Ela só abriu mão da garantia. É isso que o Código Civil estabelece. Então, a entrega do objeto empenhado não implica extinção da obrigação, mas sim a extinção da garantia. A Sumara devolveu a joia de família para o Rafael, a dívida continua existindo, o que ela perdeu foi só a garantia que o Rafael tinha dado para ela. Para finalizar, agora finalizando mesmo, a gente vai falar da remissão parcial na solidariedade. Gente, todos esses assuntos que a gente trabalha na solidariedade, a gente já tocou neles quando a gente estudou solidariedade. E agora eles voltam aqui para a gente na forma de extinção da obrigação. Então, nós já vimos, quando nós estudamos a solidariedade, a remissão pode ser dada apenas a um dos devedores solidários. Então, eu tenho 3 devedores solidários, eu dou a remissão apenas a um, o perdão apenas a um dos devedores solidários. E ele aceita. Vai haver o quê? Uma extinção parcial da solidariedade e da dívida. Então, pensa, esses 3 devedores deviam 30 mil reais para o credor, solidariamente. Como é solidário, o credor podia exigir de cada um deles o cumprimento integral ou parcial da obrigação. Quando esse credor perdoa parcialmente um dos devedores e esse devedor aceita, quero dizer que extinguiu a solidariedade em relação a esse devedor e também extinguiu a dívida em relação a esse devedor. Então, os 10 mil reais que ele devia estão fora e ele não participa mais daquela relação de devedores solidários. Aí esse credor vai ser credor apenas da quantia de 20 mil reais e vai poder exigir isso apenas dos outros devedores solidários. Nós já trabalhamos muito isso quando a gente estudou solidariedade passiva. Aí aqui, de novo, volta o Código Civil, no artigo 388, enfatizando isso, certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, peço desculpa a vocês por não ter terminado esse conteúdo na aula da semana passada, mas eu realmente não estava em condições. E qualquer dúvida que tenha ficado dessa explicação, eu estou disponível à noite na faculdade ou no grupo que a gente pode esclarecer e sanar essas dúvidas. Tá bom? Beijo. Até de noite. Deixa eu desligar aqui, que eu não tô vendo o botão. Desacostumei desse Zoom. Tchau, tchau. Até mais tarde.